Olá, pessoal. Hoje o tema da nossa aula é a colonização espanhola da América. Então, de acordo com a divisão tradicional da história, esse tema, o da colonização espanhola da América, se insere dentro do período que chama-se Idade Moderna. Nesse período, estava acontecendo lá na Europa, como nós já estudamos, o absolutismo, que é o sistema político-administrativo que se caracteriza pela concentração de poder nas mãos dos reis. Dentro desse sistema do absolutismo, havia o sistema econômico que chama-se mercantilismo, que tem como princípio a ideia que quanto maior as reservas de ouro e prata de uma nação, mais rica ela seria. E, diante desse contexto, havia também as grandes navegações, que tinham como objetivos tanto a questão econômica como também a questão religiosa. No tema das grandes navegações, nós vimos que o pioneiro nessas conquistas, nessas grandes viagens marítimas, foram os portugueses, mas tinham como concorrente, os portugueses tinham como concorrente a Espanha, um outro país que é colado a Portugal. E a Espanha se lançou ao mar também para conseguir encontrar novas rotas para se chegar até as Índias e assim fazer o comércio de especiarias. Como nós vimos, foi em 1492 que Cristóvão Colombo, navegando pelo Oceano Pacífico, aliás, pelo Oceano Atlântico, na ideia de se chegar às Índias, encontrar um caminho mais rápido para as Índias, encontrou um novo continente, no caso a América, sem ainda saber naquele momento que havia chegado à América. Depois de outras viagens empreendidas pelos navegadores espanhóis, aí se notou que ali era um novo continente, que tinha se encontrado um novo continente, que a população desse novo continente era diversa, havia povos com hábitos e culturas diversas, havia grupos que habitavam as florestas e outros que formavam grandes impérios, e os colonizadores, os espanhóis, eles ficaram sabendo da existência de ouro e de prata no continente americano, o que lhes promoveu a ideia de colonizar a América, visto que um dos objetivos do mercantilismo, dos princípios do mercantilismo, como eu falei há pouco, é justamente a ideia da acumulação de metais preciosos. Então, daí o interesse dos colonizadores, dos espanhóis, em tomar posse desses metais que haviam aqui na América, que eles ficaram sabendo que existia em grande quantidade. Então, no início da colonização espanhola, quando eles chegaram aqui na América, eles se estabeleceram ali na região do Caribe, que é a região formada por inúmeras ilhas na América Central, também é chamada de Antilhas. Então, nessa região se estabeleceu algumas alianças entre os espanhóis e os nativos que ali viviam. Essas alianças, elas tanto do lado dos espanhóis tinham seus interesses, como também os nativos tinham seus interesses e avaliavam como buscar satisfazer suas necessidades e pretensões políticas que eles tinham. Uma vez que os diversos povos que aqui viviam na América, principalmente na região da América Central, eles disputavam territórios. Então, é aqui, mesmo antes dos espanhóis chegarem à América, já havia disputas por território em toda a América. E aí, cada grupo tentava formar alianças com esses espanhóis para assim fortalecer o seu poderio e talvez derrotar outros grupos que eram inimigos deles. Mas logo, esses nativos perceberam que essa aliança, na verdade, estavam exterminando os seus grupos, pois várias doenças trazidas pelos espanhóis, esses nativos eles não tinham proteção, não tinham a imunidade biológica, pois eles não tinham ainda tido contato com essas doenças. Então, muitos morreram das doenças trazidas pelos espanhóis e também logo se percebeu que, na verdade, os espanhóis estavam interessados
era nas jazidas, no ouro, na prata, nos metais preciosos que aqui estavam e passaram a cada vez mais explorar os nativos que aqui viviam. Os nativos que ali viviam na América Central, na região do Caribe. Ainda quando estavam na região do Caribe, os espanhóis ficaram sabendo da existência de dois grandes impérios, o Império Azteca e o Império Inca, e que nesses impérios havia uma grande quantidade de ouro. Por isso, eles resolveram avançar para dentro do continente e conquistar tais impérios para se apoderar dessa riqueza. Então, o Império Azteca, ele era formado por uma rede de alianças que envolvia três capitais políticas, as cidades de Texcoco, Tlacopan e Tenochtitlan. Essas três cidades, elas impunham a dominação aos demais povos, o que gerava o descontentamento desses diversos povos que viviam sob a dominação dos astecas. Isso foi visto pelos espanhóis como um meio de manipular esses outros grupos que estavam descontentes com a dominação asteca e assim conseguir apoio para dominar os astecas. E foi isso uma das principais estratégias dos espanhóis, que conseguiram que a aliança de povos que estavam sob a dominação dos astecas. Então, com essa aliança, eles conseguiram conhecer os territórios da astecas e marcharam e foram até a Tenochtitlan, a capital asteca naquele momento. Então, ao chegar a Tenochtitlan, em 1519, os espanhóis eles foram recebidos pelo imperador Moctezuma e por alguns nobres astecas, que lhes forneceu tanto abrigo como alimentos. A comunicação entre o imperador Moctezuma e Cortés, o Hernán Cortés, que era o chefe dessa expedição, foi facilitada por intérpretes como Jerônimo de Aguilar, que era um náufrago espanhol, e a Malinche, que conhecia tanto a língua asteca como também a espanhola. Então, após esse primeiro contato, Cortés ele se aproveitou e prendeu o imperador Moctezuma em seu próprio palácio e colocou sob dominação todo o território, toda a região antes dominada pelos astecas. Esse fato gerou conflito aberto entre os astecas e os espanhóis. Os espanhóis conseguiram a aliança tanto dos tlaxcaltecas como de outros indígenas que estavam insatisfeitos com a dominação asteca. E assim esse conflito matou milhares de nativos. Então, em 1521, após um cerco de 3 meses, os espanhóis ocuparam Tenochtitlan com o apoio de cerca de 50 cidades que estavam anteriormente subordinadas ao Império Azteca. E nesse momento, então, a capital asteca ela foi destruída. E assim iniciou-se a dominação, a colonização espanhola ali na América Central. Já na América do Sul, havia um outro grande império que chamava-se Império Inca. Os domínios do Império Inca eles se espalhavam por regiões dos atuais Peru, Equador, Bolívia, Argentina e Chile. Reunindo diferentes grupos indígenas, o Império mantinha-se principalmente por meio de acordos com lideranças étnicas e da cobrança de impostos. E no momento que os espanhóis preparavam-se para atacar os incas por meio da expedição comandada por Francisco Pizarro, os filhos do imperador Inca que havia falecido há pouco tempo, esses filhos do imperador disputavam o trono, o que gerou uma divisão do império. Como resultado, isso teve o enfraquecimento dos incas e revolta dos povos por eles dominados. Em 1532, o Francisco Pizarro chegou à região hoje que é o Peru, com cerca de quase 200 soldados comandados por ele. O primeiro encontro entre o Francisco Pizarro e o Atahualpa, ele foi amistoso, mas logo em seguida ele foi preso e ele foi morto pelos espanhóis. Então, com o apoio dos povos indígenas rebelados contra a dominação inca,
os espanhóis tomaram a cidade de Cusco, que era a capital inca, e de Quito. E em 1535, Pizarro fundou a cidade de Lima, que seria a futura capital dos domínios espanhóis na América do Sul. Então, não podemos dizer que essa dominação espanhola não teve resistência por parte dos astecas e por parte de alguns grupos incas, porque teve sim. Essa resistência ela ocorreu por quase 40 anos após a chegada dos espanhóis à América e ela se deu tanto de forma violenta como também de forma pacífica. E mesmo alguns desses movimentos tendo sido derrotados, os nativos que sobreviveram buscaram preservar suas crenças, valores, língua e visão de mundo, permitindo que esse conhecimento fosse transmitido por gerações e chegasse até os nossos dias. Mas aí a questão que por muito tempo os historiadores se perguntavam é o porquê da dominação espanhola, visto que eles, os espanhóis, só possuíam centenas de soldados, de homens para lutar contra os nativos. Então, as razões da conquista espanhola, segundo o historiador Matt Heston, pode ser quatro fatores principais. O primeiro, segundo ele, seria o mais determinante, que foi as doenças, pois os nativos eles não tinham imunidade natural contra várias doenças, como a gripe, a varíola, o sarampo. Então, ao pegar essas doenças que são altamente transmissíveis, vários grupos indígenas acabavam morrendo em dias. O segundo fator foi que os espanhóis aproveitaram-se da rivalidade entre os povos americanos e assim conseguiram formar aliança com esses povos para a dominação do território americano. O terceiro fator foi as armas dos conquistadores, pois os espanhóis eles tinham armadura de ferro, espada de aço, que era mais resistente, também utilizavam um cavalo que ajudava na mobilidade e os nativos americanos ainda desconheciam o cavalo e também as armas de fogo, que eram desconhecidas pelos nativos que aqui viviam. E o quarto fator, colocado por esse historiador, é o conhecimento dos conquistadores sobre os astecas e os incas. Como eles já tinham habilidade estratégica de violência, de conflitos armados, de dominação, então eles entenderam a lógica de como funcionava aquelas sociedades. Por exemplo, eles entenderam que a guerra para os astecas, para os povos que aqui viviam, era um evento sagrado, quase cheio de regras. Então, muitos resistiam a matar o seu inimigo. E os espanhóis não temiam matar o inimigo. Então, isso também facilitou, de algum modo, essa dominação espanhola. Então, para cuidar de seus negócios com a América Espanhola e exercer um controle sobre a região, a Espanha, ela inicialmente transferiu para particulares o direito de explorar e administrar as terras americanas. Mais tarde, o governo cancelou essas concessões e criou, em 1503, a Casa de Contratação, que era um órgão encarregado de controlar o comércio e a navegação entre a Espanha e suas colônias americanas. Esse órgão estava sediado na cidade de Sevilha, na Espanha, e tinha o objetivo de controlar justamente esse comércio, pois os navios que faziam comércio entre a Espanha e a América só podiam sair ou entrar por um único porto, que era o de Sevilha, lá na Espanha. E na América, os únicos portos autorizados a comercializar com a Espanha eram o de Havana de Veracruz, Cartagena e de Porto Belo. Já em 1524 foi criado o Conselho das Índias para administrar as colônias da América, sendo formado por um conselho nomeado e dirigido pelo próprio rei, que tinha como funções criar leis, ministrar a justiça e nomear ou destituir funcionários para as colônias. E a partir de 1535 foram criados os vice-reinados ou vice-reinos, que eram divisões administrativas das terras colonizadas pelos espanhóis. Então, esses vice-reinos
O primeiro deles foi o da Nova Espanha, fundado em 1535. Em seguida veio o do Peru, o vice-reino do Peru, em 1543. E depois de Nova Granada e do Rio da Prata, que foram vice-reinos criados no século XVIII. Esses vice-reinados ou vice-reinos, eles eram administrados por vice-reis que eram escolhidos entre os nobres espanhóis e tinham autoridade máxima sobre as principais decisões administrativas, financeiras, religiosas e militares nas terras colonizadas. Já a política administrativa das vilas e das cidades era outra. Ela era realizada pelos cabildos, que funcionavam como conselhos municipais, tratando de problemas locais relacionados à segurança, obras públicas, abastecimento de água e de alimentos e também do uso de espaços públicos. É interessante perceber e falarmos que os espanhóis, ao se estabelecer na América, eles começaram a pôr em prática uma cultura de suplantação, de impor, de transformar a cultura aqui existente. Então, eles passaram a destruir as cidades que existiam e a construir novas cidades por cima dessas cidades, com uma arquitetura mais voltada para a europeia. Então, várias cidades elas foram destruídas e outras cidades foram construídas por cima dessas cidades. Bem, a sociedade que se formou na América Espanhola estava dividida ou composta por 5 grupos. Então, nos grupos dominantes, nas classes mais privilegiadas, estavam os chapetones e os crioulos, que se diferenciavam pela questão do nascimento. Os chapetones eram nascidos na Espanha, possuíam grandes negócios e ocupavam os mais altos cargos da administração colonial, e já os crioulos, eles eram descendentes de espanhóis, mas eram nascidos na América, mas também possuíam grandes propriedades. Só não existiam cargos mais altos. E havia as classes menos favorecidas, como os mestiços, que eram os filhos de espanhóis com índias, os indígenas, que formavam o maior grupo social, e os africanos escravizados, que faziam o trabalho agrícola apenas nas ilhas do Caribe e no norte da América do Sul. A economia da América Espanhola, das colônias espanholas, elas se caracterizaram por 2 tipos, a de mineração e a agropecuária. A mineração ela foi a principal fonte econômica da colonização espanhola, pois se descobriu várias minas de ouro e de prata na América Espanhola e assim eles exploraram o máximo que puderam desses minérios. Essa extração do ouro e da prata foi realizada por meio da mita e da encomienda que nós falaremos daqui a pouco no próximo tópico. E também, como eu falei, havia agropecuária, que ocorria em grandes propriedades denominadas de plantation. Plantation é uma espécie de produção que se caracteriza pelo latifúndio, que são grandes propriedades de terra, pela monocultura, que é plantar apenas um tipo agrícola, e da mão de obra escrava, que era praticada nessas grandes fazendas, nessas grandes propriedades. Então, os nativos, os indígenas, embora não tivessem a qualificação de serem escravos, de todo modo eles sofriam um trabalho compulsório por meio da mita e da encomienda. A mita era uma adaptação dos antigos tributos cobrados lá no Império Inca. Ela funcionava como uma espécie de imposto a ser pago em forma de trabalho, que podia ser tanto nas minas para extração dos metais preciosos ou em obras públicas. Já a encomienda não era uma adaptação de um antigo tributo, mas sim o direito que era dado ao colono espanhol ou encomendeiro de explorar o trabalho indígena nas minas, nas plantações e fazendas por certo período. Em troca, esse encomendeiro ele se comprometia a alimentar e a catequizar
os índios e libertá-los ao final do contrato. Mas os colonos quase nunca cumpriam sua parte. Milhares de indígenas morreram por maus tratos ou de fome e sem nada saber sobre o cristianismo. Ou seja, o que ocorreu, na verdade, foi a exploração dos povos nativos. Então, essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que tenham compreendido. Um abraço e até a próxima.